Geralmente, quando a gente olha para alguma coisa acontecendo com os próprios olhos, existe uma expectativa natural de certeza, né? Com certeza. É aquela velha história de ver para crer. Exato. É como olhar para uma fotografia antiga impressa no papel. A gente vê a imagem, vê as pessoas ali registradas e o nosso cérebro simplesmente decreta que aquilo é um fato indiscutível. A visão sempre foi a nossa maior âncora com a realidade. É reconfortante porque é binário, sabe? Ou aconteceu ou não aconteceu. Só que o problema é que, ao entrarmos no cenário digital das eleições modernas, essa lente de confiança foi totalmente distorcida. As águas ficaram bem barrentas. Muito barrentas. É uma complexidade que assusta. E no nosso mergulho profundo de hoje, analisando as fontes sobre as eleições gerais de 2026 no Brasil, fica claro que o país está prestes a entrar numa tempestade perfeita. Uma mistura intensa de tecnologia e política. E a escala disso tudo é gigantesca. Pois é. Para estabelecer o tamanho do que a gente está analisando, o cenário envolve mais de 155 milhões de eleitores aptos a ir às urnas. Isso no dia 4 de outubro. Com a possibilidade altíssima de um segundo turno massivo logo em seguida, no dia 25 de outubro. É uma operação logística e democrática de proporções continentais. E o que torna essa nossa análise de hoje tão urgente é que as regras do jogo mudaram drasticamente. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, montou um conjunto de normas inédito. Isso mesmo. O foco principal é enfrentar o uso malicioso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. É um desafio imenso garantir que o eleitor comum, que é bombardeado por milhares de mensagens todo dia, consiga distinguir uma proposta real de uma manipulação digital, né? Uma manipulação feita sob medida em laboratório. Mas antes de entrarmos na complexidade dos algoritmos, a gente precisa olhar para o tamanho da estrutura física. Boa. A nossa leitura das fontes deixa bem claro o peso dos cargos em disputa. Eles formam, literalmente, a espinha dorsal da administração pública do país. Sem dúvida. O eleitorado vai decidir o presidente da República, os governadores, todos os deputados federais, estaduais e distritais. E tem um detalhe crucial que muda toda a matemática política deste ano. São 2 vagas para o Senado por estado. 2 vagas, isso acirra muito a disputa. E o calendário já está ditando o ritmo, sabe? O prazo final para quem precisa regularizar o título de eleitor é 6 de maio. É uma data de corte totalmente inflexível. Exato. Depois disso, o foco se volta inteiramente para a campanha, que ganha as ruas e as redes de forma oficial a partir de 16 de agosto. É o verdadeiro tiro de largada da maratona. Mas a imprensa já se movimenta antes, né? Os debates da Band vão inaugurar os confrontos presidenciais nos dias 9 e 16 de agosto. Mantendo uma tradição enorme do jornalismo brasileiro. Mas o que sustenta essa mobilização inteira nos bastidores é o dinheiro. É o combustível bilionário dessa maratona. O financiamento. As campanhas funcionam como empresas gigantescas que abrem e fecham em questão de semanas. E a principal fonte que financia essa infraestrutura toda é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O famoso fundo eleitoral, que é gerido pelo TSE com recursos do Tesouro Nacional. Desde que o STF proibiu o financiamento por empresas privadas, esse fundo virou a artéria principal, não é? Sem esse recurso público, a estrutura simplesmente colapsa. E se o dinheiro flui na casa dos bilhões, a disputa pelas atenções acompanha esse fluxo direto para o ambiente digital. Pois é, a campanha não se ganha mais só com panfleto e comício na praça. De jeito nenhum. A infraestrutura de marketing hoje é quase totalmente voltada para as telas dos celulares. O que abre a porta para o foco central das regras deste ano, que é a desinformação impulsionada pela inteligência artificial. O enfrentamento à desinformação não é exatamente novo para a Justiça Eleitoral. O TSE já vinha criando forças-tarefas e monitoramentos desde 2018. Mas a diferença brutal é a tecnologia disponível agora, certo? Muito brutal. Nas eleições passadas, o debate era sobre contas falsas, robôs impulsionando hashtags e textos mentirosos disparados no WhatsApp. Era algo mais analógico dentro do digital, por assim dizer. Exatamente.
Para 2026, a Resolução 23610 do TSE, com as atualizações recentes, foca numa ameaça muito mais sofisticada, que são os deepfakes. Os deepfakes são conteúdos multimídia gerados de forma sintética que alteram a realidade. Isso. E não estão falando de usar a IA para melhorar a iluminação de uma foto de campanha. Ou fazer uma correção de cor no vídeo. Não. O alvo principal do tribunal é impedir materiais que espalhem fatos notoriamente inverídicos. Materiais criados sob medida para destruir a reputação de um adversário. Ou o contrário, né? Criar uma falsa virtude para um candidato que não fez nada daquilo. Perfeito. A tecnologia hoje permite clonar a voz de uma figura pública com 3 segundos de áudio. 3 segundos? É assustador. Sim. E com isso eles criam um vídeo com sincronia labial perfeita. O candidato pode aparecer confessando um crime que nunca cometeu. Ou xingando um eleitor de forma agressiva. Exato. E o objetivo da lei não é travar a inovação tecnológica, mas preservar a integridade da escolha de quem vai votar. Porque se uma mentira desse calibre viraliza na rede, o dano ao processo democrático é quase imensurável, né? É um caminho sem volta depois que viraliza. O que me leva a um questionamento incisivo com base nas fontes. Se a IA consegue gerar um vídeo perfeitamente falso, a reação automática seria proibir totalmente o uso de IA na campanha, certo? É o que muita gente pensaria em fazer de primeira. Mas como o TSE pretende impedir essa avalanche digital sem censurar o debate político? Essa é a grande sacada. As resoluções não vão por esse caminho da censura prévia, porque isso asfixiaria a criatividade das agências de marketing. As campanhas precisam inovar. A estratégia do TSE foi optar por exigir uma transparência radical. E a forma como estruturaram isso muda toda a dinâmica de consumo da propaganda. Então, como o cidadão pode identificar isso na prática? A norma obriga que todo conteúdo sintético, seja um texto, uma imagem no Instagram ou um áudio de aplicativo de mensagem, contenha um aviso explícito. Um aviso de que aquilo foi criado por inteligência artificial. Isso. Um aviso claro, destacado e acessível para qualquer um. Sabe do que eu lembrei lendo isso? É a mesma lógica dos rótulos nutricionais nas embalagens de comida. Nossa, ótima analogia. O conteúdo pode ser consumido livremente. A campanha pode produzir um material usando o IA para criar um cenário virtual bem bonito. Ou até um jingle eleitoral feito por IA. Mas a lei exige que o público saiba o que tem ali dentro. O aviso funciona como uma etiqueta dizendo: olha, contém ingredientes artificiais. Exatamente isso. Se for um vídeo, precisa ter uma marca d'água ou um letreiro evidente. Se for áudio, precisa de um aviso sonoro no início. Conteúdo avisa para o cérebro: opa, isso foi gerado por computador. E a sua analogia do rótulo descreve bem a regra contínua. Mas o que demonstra a verdadeira preocupação da Justiça Eleitoral é uma regra feita para o momento de maior vulnerabilidade da eleição. Eu vi isso nas fontes. Eles criaram um chamado período de blackout. Isso mesmo. O blackout é fascinante e preocupante ao mesmo tempo. É uma espécie de toque de recolher digital, né? Há uma proibição total de publicação, republicação ou impulsionamento pago de conteúdos sintéticos novos. A palavra-chave aí é novos. Novos conteúdos gerados por IA. E quando exatamente acontece esse blackout? Começa 72 horas antes do início da votação e só termina 24 horas depois do encerramento do pleito. E o racional por trás dessas 72 horas é puramente preventivo, certo? Totalmente preventivo e baseado no nosso tempo de resposta enquanto sociedade. Como assim? O médio para que agências de checagem, peritos criminais e jornalistas consigam analisar o vídeo, confirmar a fraude e publicar o desmentido. Esse tempo ultrapassa facilmente as poucas horas que faltam até a abertura das urnas. Não dá tempo de desmentir. Exatamente. Além do fato de que o candidato atacado já não tem mais acesso ao horário eleitoral na TV para se defender. A campanha na TV já acabou nesse ponto. O estrago fica feito e a mentira pauta o voto no domingo de manhã. E tem um detalhe sobre a extensão do blackout até 24 horas depois do fim da votação. Qual é o objetivo disso? Evitar que a IA seja usada para fabricar supostas provas de fraude nas urnas logo após os resultados. Naquele momento em que os ânimos estão super inflamados, faz todo sentido.
O foco é blindar a credibilidade da contagem dos votos. É tentar segurar a onda de desinformação pós-eleição. A teoria é sólida e faz muito sentido. Transparência obrigatória, o rótulo da IA e um toque de recolher nos dias finais. Sim, o arcabouço legal está lá. Mas, conhecendo a realidade das campanhas, especialmente naquelas disputas acirradas, decididas por frações de porcentagem, alguém vai tentar burlar as regras. Ah, sempre tem quem tente. Se uma campanha entra em desespero e solta um deepfake na rede sem rótulo nenhum na véspera da eleição, como o TSE faz essa lei sair do papel e ganhar força na prática? A resposta está na responsabilização de um terceiro ator poderosíssimo: as grandes plataformas de tecnologia, as Big Techs. Então a responsabilidade não é só do candidato. Não. As resoluções do TSE enquadram os provedores de internet e as redes sociais de forma dura. Eles têm responsabilidade legal agora. Exato. A partir do momento em que a infração acontece dentro das plataformas deles, a tolerância é zero. Ou seja, a rede social não pode mais lavar as mãos e dizer que é apenas um mural onde o usuário cola o que quiser. De forma alguma. Ao detectarem por conta própria, usando seus algoritmos, ou ao serem notificados sobre um conteúdo irregular, eles precisam agir. Precisam tomar medidas imediatas e eficazes para cortar impulsionamento, monetização e o acesso ao material. O que nos leva à punição para quem originou o ataque. E aqui eu preciso trazer um contra-argumento que as fontes levantam. Pode falar. A lei diz que as multas para as campanhas que ignorarem essas regras variam de 5 a 30 mil reais. Sendo muito pragmático, numa eleição para governador, o fundo eleitoral jorra milhões na conta do partido. É muito dinheiro envolvido. Então, uma multa de 30 mil reais pode parecer só troco de pão para essas campanhas. Se um vídeo fraudulento garante a vitória, o candidato paga a multa sorrindo no dia seguinte, né? O valor da multa realmente não assusta essas estruturas milionárias. Mas o verdadeiro terror para os candidatos não é a multa. Não. Qual é o pulo do gato, então? O texto legal traz uma consequência muito mais severa. O descumprimento configura abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. E essas são ferramentas pesadas da justiça eleitoral. As mais letais. Isso pode levar direto à cassação do registro de candidatura ou até à perda do mandato se o político já tiver assumido. Nossa, então a ameaça não é financeira, é existencial para a carreira do político. Exatamente. Além da apuração de crimes eleitorais, o candidato pode até aceitar o risco da cassação apostando na lentidão da justiça. Mas se a plataforma derruba o alcance do vídeo nos primeiros minutos por medo de ser punida, a tática de viralizar a mentira simplesmente falha na origem. Perfeita leitura. E tem mais. A ameaça da cassação nos conecta a um dos mecanismos tradicionais mais temidos da nossa política. A lei da ficha limpa. Ela mesma. O cruzamento entre esses crimes super tecnológicos e a tradicional ficha limpa cria um cenário brutal para quem tenta fraudar a eleição. Porque um processo por abuso de poder político que resulte em condenação colegiada aciona automaticamente a ficha limpa, certo? Certo. A ficha limpa proíbe a candidatura por 8 anos de políticos condenados. 8 anos fora das urnas? É muito tempo. O TSE avalia os casos com um rigor enorme, cruzando processos judiciais e listas do Tribunal de Contas da União. Então, um deepfake viral que parecia uma sacada tática genial do marqueteiro pode custar muito mais que a eleição atual. Pode arruinar uma carreira inteira. E o risco assume proporções ainda mais assustadoras quando analisamos o impacto nos partidos e coligações. Como assim? Afeta outras pessoas? Sim. Os candidatos até podem fazer campanha sub júdice, ou seja, com recursos pendentes na justiça. Eles aparecem na urna, a foto tá lá, o eleitor digita o número e a campanha finge normalidade. Mas se meses ou anos depois da eleição a candidatura for negada em definitivo por causa da fraude com IA, todos os votos que ele recebeu são anulados. Nossa, e aqui a gente precisa explicar um conceito vital da eleição proporcional no Brasil: o quociente eleitoral. É fundamental entender isso para ver o tamanho do estrago. No sistema de votação para deputados, as cadeiras não vão simplesmente para os mais votados. Os votos recebidos por todos os candidatos de um partido formam um bolo coletivo.
É a soma desses votos que determina quantas vagas o partido tem direito. Então, se um candidato muito famoso tem a candidatura invalidada lá na frente por crime de deepfake, os milhares de votos dele sumiriam do bolo. Desaparecem. E o partido perde cadeiras no parlamento. Deputados aliados que foram eleitos pegando carona nesse bolo acabam perdendo o mandato de forma súbita. O uso inconsequente da IA por uma única pessoa joga a eleição de vários colegas no lixo. É uma responsabilização coletiva invisível, sabe? As siglas passam a ter um incentivo gigantesco para policiar os próprios candidatos. Ninguém quer um aliado que crie um passivo jurídico imenso desse jeito. Com certeza não. E, ao colocar tudo isso lado a lado, a gente percebe que o arcabouço jurídico para 2026 é denso e inovador. Muito. Exigir os rótulos de IA, o período de blackout de 72 horas, enquadrar as plataformas como cães de guarda, tudo sob a ameaça da ficha limpa. É a forma do TSE tentar equilibrar a inovação tecnológica com a integridade democrática. Só que isso nos deixa com um último ponto de reflexão muito provocativo, que transcende a legislação e cai no colo de quem vai apertar os botões da urna. No fim do dia, a velocidade é o grande problema. Exato. Com as ferramentas de geração de voz e vídeo avançando tão rápido, tornando a clonagem praticamente indetectável em minutos. E com a justiça dependendo da agilidade dos provedores de internet para derrubar os materiais. Fica uma dúvida enorme no ar. Será que a velocidade das respostas legais e tecnológicas vai conseguir realmente ultrapassar a velocidade de viralização de um deepfake naquelas horas decisivas? Especialmente nos aplicativos de mensagens criptografadas, como o WhatsApp e o Telegram, né? Pois é, onde a viralização corre nas sombras, invisível aos radares do tribunal. É um desafio tecnológico e social imenso. É um ponto crucial para todo mundo que acompanha a gente refletir. O calendário avança implacavelmente rumo ao dia 16 de agosto, que é o início oficial das campanhas. E fica o nosso encorajamento, né? Com certeza. Para quem está ouvindo, prestem muita atenção aos conteúdos políticos a partir de agora. Procurem sempre ativamente pelos rótulos de fabricação digital. A atenção redobrada é, sem dúvida, o melhor antídoto. É isso aí. Muito obrigado a quem mergulhou com a gente em mais essa análise. Até a próxima.